Olá, estudantes do Paraná. Hoje vamos assistir mais uma aula de ensino religioso. Meu nome é Juan Carlos Avilhato, tá? Vou dar a 11ª aula de ensino religioso, tá? E começando o segundo trimestre. Só para lembrar, estudantes, que estão assistindo pela televisão, que devem entregar as suas atividades na escola ou também fazer as atividades no Classroom, quem está com as atividades nesta plataforma. Quem está assistindo às aulas por YouTube, ou preenche as atividades no Classroom ou entrega também na escola a atividade no dia da entrega da merenda. Tá? Então vamos começar mais uma aula de ensino religioso. Tá? Na aula de hoje, veremos o significado do que é Estado laico e as suas diferentes manifestações culturais de religiosidade, cidadania, direito dos povos e respeito às leis democráticas. Uma sociedade, ela só realmente se faz presente dentro para ser um Estado laico quando você tem uma diversidade religiosa, certo? Então, Estado laico e religiosidade. O objetivo desta aula é demonstrar os principais conceitos sobre o que é Estado laico, os direitos constitucionais do Brasil e a diversidade cultural, bem como os principais conflitos para manter os direitos e suas determinadas crenças. Então, você tem que... são leis, né, estabelecidas pelo governo, em que você tem uma diversidade de religiões e cada uma tem a sua liberdade de crença. Tá? O que é Estado laico, primeiramente? É um Estado político e civil onde não há interferência da religião nas decisões políticas. Então, é o momento em que o Estado, né, não interfere na religião. A religião ela é livre para manifestar a sua religiosidade e a sua crença. A separação entre Estado e Igreja não significa desprezo pelas religiões. Ao contrário, visa garantir que diferentes crenças passam a viver lado a lado em comunidade. Então, você tem a separação do Estado, que é o governo ou o Estado civil, da Igreja, né? Que você tem a diferença desse sentido do Estado laico. A liberdade religiosa, ela é garantida pela Constituição de 1988. E está descrita no artigo 5º, que possui 77 incisos sobre os direitos fundamentais garantidos aos cidadãos. Então, desde a democrática, que foi feita em 1988, tá? Nós temos a abertura para a democracia, houve, de fato, né, a liberdade religiosa para todas as religiões. Então, o que diz o artigo 5? Ele diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de culto religioso, garantidas na forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Então, as pessoas têm a liberdade, né, de consciência, a liberdade de expressar a sua religiosidade, né, e a liberdade de ter os seus locais de culto livres. Exemplificado, isso significa que os governos não podem agir no sentido de obrigar as pessoas a adotarem uma outra religião ou de proibir os cidadãos de seguirem uma crença e participarem de cultos. Ou seja, cada um é livre para seguir a religião que realmente lhe cabe, né? A pessoa tem que ter consciência daquilo que ela vai, digamos, acreditar. Assim, os brasileiros e os estrangeiros que se encontram em território nacional devem ter liberdade de escolher se serão pertencentes a uma religiosidade ou não. Tem pessoas que realmente não querem ter a religiosidade, tá? São pessoas que não professam crença, tá? Dessa forma, garante o direito de não ter religião ou ser ateu, como eu falei, né?
ou ter a convicção filosófica, que não estejam vinculadas a nenhuma religião. Vamos então a testar os nossos conhecimentos agora. Complete a frase abaixo. Segundo o que aprendemos até agora, nesta aula, letra A, Estado laico é um Estado político e civil onde não há interferência da religião nas... Letra B, a liberdade religiosa é garantida no Brasil pela... Então eu vou deixar um tempo, né, para vocês responder essas questões. Voltamos. Então, pessoal, agora eu vou explicar qual é a resposta que vocês têm que colocar lá, tá? Então, seria, o Estado laico é um Estado político e civil onde não há interferência da religião nas
decisões políticas. Letra B. A liberdade religiosa é garantida no Brasil pela Constituição de 1988. Então, ela foi garantida, né? Esta Constituição, né, garantiu a liberdade religiosa para as pessoas poderem expressar as suas crenças. Vamos ver um pouco também, agora, sobre a história do Estado laico no Brasil. Como que se realmente surgiu as leis, né? Como que as leis foram estabelecidas para que a liberdade da religião ocorresse no Brasil, tá? Ao longo da história do Brasil, tivemos 7 constituições, sendo a primeira delas a Constituição de 1824, também chamada de Constituição Imperial. Por que Constituição Imperial? Porque ela foi uma Constituição criada pelo imperador Dom Pedro I, que, ao proclamar a independência do Brasil, ele precisou criar uma lei da qual haveria, né, a lei para o Brasil, que seria a Constituição. E dentro dessa Constituição, ele colocou, né, a Constituição que foi chamada de Constituição Imperial. E o que ela diz realmente? A Constituição Imperial já garantia a liberdade religiosa, porém, com certas restrições para cultos que não fossem católicos. Porque, de certa forma, a religião no Brasil naquela época era o catolicismo, tá? Então, ela era meio que a religião oficial. E por ela ser a religião oficial, as outras religiões não poderiam expressar seu culto. Quer dizer, havia uma certa proibição dessas expressões, tá? Na época, o Brasil ainda não era um Estado laico, por isso que não poderia ter tido isso, tá? E a religião oficial era o catolicismo, tá? O Estado passa a ser laico no Brasil com a promulgação da Constituição de 1891, com a proclamação da República. Então, nesta época, o Império ele cai, né? Houve a proclamação da República, né? O governo se torna um Estado civil e passa a existir o Estado laico. E, nesse sentido, as religiões passam a ter mais liberdade do que tinham na Constituição de 1824. Tá? Num Estado laico, pessoas de qualquer crença têm o direito de disputar os cargos de autoridade máxima do Estado, como o de presidente. Então, qualquer pessoa de qualquer religião pode, de certa forma, disputar qualquer cargo, sendo político, sendo cargos em instituições, cargos de gestão pública, elas têm essa liberdade de exercer essa atividade dentro de um Estado laico, né, que representa o Estado civil de fato. Tá? Então, vamos agora ao quiz. Tá? A liberdade religiosa começou no Brasil com, letra A, Constituição de 1988, surgimento da democracia. Letra B, Constituição de 1891, proclamação da República. Ou letra C, Constituição de 1824, chamada de imperial. Vamos dar um tempo para que vocês possam responder essas questões.
voltamos, então, a responder o slide que eu tinha deixado vocês, primeiramente, anotar no caderno, né, que vocês têm que anotar no caderno essas atividades para fazer, tá? Então, a liberdade religiosa no Brasil começou no Brasil com a Constituição de 1988, será que foi essa? Surgimento da democracia? Constituição de 1891, Proclamação da República? Ou Constituição de 1824, chamada de Constituição Imperial? Na realidade, foi a Constituição, a letra C, Constituição de 1824, com a Proclamação da República, né? Nós tivemos a liberdade religiosa, porém com uma pequena restrição, né? A Constituição de 1891, ela foi a Constituição da Proclamação da República. E a Constituição de 1988 foi a nossa Constituição atual, que é a Constituição que nós temos a democracia, né? Que nós tivemos muito mais liberdade. Na verdade, o Brasil ele teve em torno de 7 a 8 constituições, tá? E todas elas por governos diferentes, cada vez mais teve certas liberdades dentro da sua religiosidade e no desenvolvimento do país. Num Estado laico, os cidadãos devem, letra A, respeitar as diferenças de credo e religião. Letra B, devem seguir somente a religião cristã do catolicismo. Ou letra C, não podem seguir nenhuma religião. Vou deixar um tempo para vocês responder essa questão.
voltamos então à resposta correta da questão do slide. Eu vou repetir novamente. Num Estado laico, os cidadãos devem respeitar as diferenças de credo e religião. As pessoas devem respeitar? Sim, a questão letra A é a correta, porque se fosse a letra B, né, devem seguir somente a religião cristã do catolicismo, não seria, de fato, um Estado laico. E letra C, não pode seguir nenhuma religião, também não seria um Estado laico, né? Em países, por exemplo, onde, né, você não tem o Estado laico, existem países que proíbem, de fato, né, a religião de ser seguida. Diversidade religiosa. Garantir a liberdade de crença e consciência no Brasil é garantir a pluralidade de um país composto por povos das mais diversas origens, culturas, tradições, crenças, folclores e religiões diferentes. Todo mundo sabe, né, que no Brasil nós temos diferentes tipos de culturas. Não é só cultura religiosa, nós temos a cultura do gaúcho, nós temos a cultura do nordestino, nós temos a cultura do paulista, nós temos a cultura do mineiro, né? Então você tem diversos diferentes tipos de cultura dentro de um mesmo país, né? E diferentes tradições, diferentes folclores. Todo mundo aqui já deve ter ouvido histórias de folclore, né? Saci Pererê, Curupira. Então são histórias, né, que você tem dentro de uma crença, de um folclore, que o Brasil tem essa diversidade, né, e que tem que ser respeitado. Tá? Segundo os dados do censo de 2010, do IBGE, a população brasileira era composta por 9 crenças principais: budistas, católicos, espíritas, evangélicos, hinduístas, islâmicos, judaicos e sem religião, Umbanda e Candomblé. Então, essas religiões são as religiões que compõem, digamos, grande parte da população brasileira, né? Na estimativa, a gente sempre via, né, católicos em sua grande maioria, depois evangélicos e depois espíritas. E aí as outras que iriam se juntando aos poucos. E com o tempo, né, você está vendo o crescimento não só da igreja evangélica, como também o crescimento de pessoas que não acreditam em nenhuma crença. Tá? A diversidade religiosa, o respeito à diversidade e às diferentes crenças é um direito fundamental no Brasil e um dos pilares de uma sociedade democrática. Então, a pessoa tem o direito, né, de ter essa liberdade. É um dos princípios da democracia a pessoa ter liberdade para expressar, para frequentar igrejas, para frequentar templos, para frequentar aonde ela achar que aquilo representa para ela uma manifestação do sagrado. Mesmo o Brasil tendo um grande número de religiões, há uma grande violação à liberdade de crença e consciência, criando assim caos de intolerância religiosa, né? Isso ocorre porque muitas pessoas não aceitam a religião do outro. Então você tem o surgimento de violências contra templos, queimações de terreiros de Umbanda e Candomblé. Isso você vê muito no Brasil, nas reportagens aí afora. Né? Então nós temos aqui um gráfico, né, de casos de intolerância no Brasil. Né? 35% dos casos eram praticados de Umbanda e Candomblé. É a religião que mais se tem preconceito hoje no Brasil. Tá? 27% eram evangélicos. 12% eram espíritas. 10% eram católicos. 4% eram ateus. 3% eram judeus. 2% eram muçulmanos. E 7% pertencem a outras religiões. Então, o Brasil tem uma diversidade muito grande de religiões. Então, a gente tem que aprender a respeitar, né, em vez de ficar provocando violência, coisas que não são bom para a religiosidade. A religião não deveria ser uma coisa que fosse para praticar violência, mas para praticar coisas de amor ao próximo. Principais ataques da intolerância religiosa. Né? Os principais ataques que ocorrem dentro da religião são agressões verbais e físicas, né, de pessoas com as outras, tá? E depredação de espaços sagrados, né? Quebração de imagens em igrejas, quebrações de terreiros, botar fogo em igrejas. Isso você vê muito também, tá? Dentro das reportagens.
Então, vamos agora ao quiz, né? A responder as questões que estão relacionadas a essa parte da aula. Um país com liberdade de crença garante à população, letra A, diversidade de culturas e tradições, letra B, povos e suas diferentes origens, letra C, diferentes religiões, ou todas estão corretas? Vou deixar um tempo para vocês responder essa questão, tá? Para nós continuarmos. Voltando, pessoal, vocês responderam a questão? Colocaram no caderno, pegaram a caneta, fizeram as questões? Então, vocês têm que anotar todas essas questões que estão colocadas aqui, tá? No caderno, para depois vocês passarem a limpo ou entregar no Classroom, ficar mais fácil e mais prático para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Um país com liberdade de crença
garante à população diversidade de culturas e tradições? Bom, a gente sabe que vivemos numa democracia. Então, se nós temos uma democracia, basicamente nós temos uma diversidade não só de culturas, mas uma diversidade de religiões. Como eu falei nos slides passados, nós tínhamos comentado que existem católicos, evangélicos, budistas, hinduístas, candomblé, indígena, então em uma infinidade de religiões aí que desde sempre a gente conhece todas. Mas nós temos, né, essa diversidade não só de culturas, né, que a religião de certa forma são culturas, como também de tradições, né, tradições que são passadas de pai para filho, de ancestrais, né, de culturas que o povo brasileiro de fato, né, ele traz consigo isso. Tá? Letra B, povos e suas diferentes origens. Bom, nós temos diversidades de povos, né, que vieram não só dos indígenas, né, como nós temos também o caso de povos imigrantes, né, italianos e alemães que vieram para o Brasil, que trouxeram a sua cultura religiosa, né? Tivemos os ingleses, os japoneses, né, os russos, os poloneses, os ucranianos, que trouxeram também a sua cultura, né, e as suas diferentes origens. Então, o povo, ele é diverso, ele tem várias etnias no Brasil. Então, por isso que há uma certa diversidade de povos e diferentes origens, da mesma forma que há uma certa diversidade de culturas e tradições. Essa questão A e B estão corretas, por enquanto. Questão C, diferentes religiões, também. Nós temos diferentes tipos de religiões no Brasil, né? Muitas delas a gente não sabe nem o nome. E algumas também são colocadas, que não são muitas vezes colocadas como religiões, mas são filosofias de vida, que é o caso da maçonaria, que é o caso da Seixonoye, que é o caso, por exemplo, da Rosa Cruz, né? São religiões que você tem agregados, né? Pessoas que vão para essas crenças, e tem pessoas também que frequentam muitas religiões e não se definem com qual que elas querem, né? Então você tem essa diversidade de religiosidade e essa diversidade de religiões. Letra D, todas as questões estão corretas? Sim, todas as questões que estão aqui. A diversidade de culturas e tradições, povos e suas diferentes origens, diferentes religiões, todas as questões estão corretas. Então, vocês têm que marcar a letra D no caderno de vocês. Bom? Questão 5. Vamos lá. A intolerância religiosa pode gerar, letra A, respeito aos mais diferentes credos e culturas? Letra B, desrespeito e violência a crenças e cultos diferentes? Ou letra C, tanto respeito quanto conflito entre as pessoas? Vou deixar um tempo para vocês responder essa questão.
voltamos, então, a responder as questões, né, da questão que eu pedi para vocês copiarem no caderno. Questão 5. A intolerância religiosa pode gerar, letra A, respeito aos mais diferentes credos e culturas? Será que realmente a intolerância religiosa, ela dá respeito? Porque, na realidade, a palavra intolerância é desrespeito. Tá? Isso é o significado da palavra intolerância. Então, ela não vai gerar respeito às pessoas. Ela vai gerar desrespeito. Tá? Então, na questão da intolerância, então a questão A não é a correta, porque o respeito aos mais diferentes credos e culturas, porque uma pessoa que realmente é intolerante, ela não vai ser só intolerante em relação à religião, ela vai ser intolerante em relação à cultura da pessoa. Ah, a pessoa está tomando chimarrão, usando roupa de gaúcho, né? Ela está tendo um certo preconceito também com a forma como a pessoa se veste, a forma como a pessoa fala, a pessoa tem postura, a condição econômica dela também, né? Que também expressa uma cultura, é uma forma também de desrespeito, né? Muitos têm no Brasil também o desrespeito em relação à cor que a pessoa tenha, né? Branco, negro, indígena, pardo. Ou seja, isso é o que nós vemos, né? É a intolerância, é o desrespeito, né? Não só o desrespeito com as pessoas, mas o desrespeito com a cultura em forma simbólica, que é o caso das instituições, né? A destruição de prédios públicos, a depredação de obras públicas, né? Tudo isso também é uma forma de desrespeito às diferentes credos e culturas que existem no país. Tá? Questão B. Desrespeito e violência a crenças e cultos diferentes pode sim gerar desrespeito e violência a crenças e cultos diferentes, né? Porque a intolerância, de fato, é isso. Ela gera desrespeito a cultos, a crenças que as pessoas tenham em diferentes coisas, tá? Então, a pessoa acredita lá em Papai Noel, a pessoa vai ter desrespeito pela pessoa porque ela acreditou em Papai Noel. Então, tudo isso mostra, né, o desrespeito e a violência que a pessoa não aceita a opinião ou a ideia que o outro tenha, certo? Letra C. Tanto respeito quanto conflito entre as pessoas. Ela não pode gerar respeito, como eu falei para vocês, né, a religião, mas ela gera conflito. Então, a intolerância ela pode gerar conflito também, né? E muito conflito entre as pessoas. Muito conflito, tá? Então, isso você tem conflitos em várias épocas da história do Brasil, né? Também com relação às questões religiosas. A gente sabe que boa parte das guerras no mundo, se vocês pegarem na história, vocês vão ver que há também esse desrespeito, né? Porque as maiores guerras do mundo foram feitas em nome da religião. Então, retomando esta aula, tá? De tudo que nós vimos aqui, nós aprendemos que o Estado laico, além de ser a separação da religião nos assuntos políticos, é um direito que todo cidadão brasileiro tem. Então, todo cidadão brasileiro tem o direito a ter uma religião, a respeitar o outro, tá? Por isso que o Estado laico tem que ser vivenciado nesta diversidade cultural e religiosa. Para expressar sua crença e religião, o Estado laico confere o respeito à diversidade religiosa dentro de uma sociedade comum como um todo, ou seja, a diversidade religiosa ela tem que ser abrangente como um todo, ela tem que abranger todos os lados da sociedade, todos os ambientes, todas as culturas, todas as instituições, ou seja, você tem que vivenciar e respeitar, aprender, a conhecer a diversidade, a diferença de opiniões, a diversidade religiosa de todos, né? Porque isso é respeito, é você saber, né, conviver em sociedade, né? O próprio filósofo Aristóteles já dizia, né, que o homem, ele só é um ser humano, de fato, se ele viver em sociedade com o outro, né? Porque se ele não viver em sociedade e ele pensar por si próprio, ele não vai ser um ser humano, ele não vai ser um ser racional,
né? Então, a racionalidade, ela é um ponto a ser visto no sentido de ajudar as pessoas a terem, né, esta consciência, que é uma consciência de crença e uma consciência de religião e de cultura. Tá? Então, encerramos essa aula, para que vocês possam entender um pouco mais, né, sobre o que seria a religião, né, o que a religião pode nos trazer de bom. Ela pode nos favorecer a abrir a nossa mente, a ter o respeito melhor entre as pessoas, né, e basicamente nós termos, de fato, a vivência com pessoas diferentes, com culturas diferentes. Isso é aprendizado, gente. Aprendizado não é só na escola. O aprendizado se dá também conhecendo outras culturas, conhecendo pessoas de religiões diferentes, sabendo respeitar, né? Ter uma certa honestidade com o outro. Isso tudo ajuda a ser uma pessoa íntegra, né? E você vai ser uma pessoa religiosa ou não. Você tem que saber respeitar. Você vive num estado civil, onde você tem pessoas de diferentes tipos, diferentes etnias, diferentes religiosidades, diferentes crenças, tá? E diferentes posições de ideias que elas realmente expressam. Tá? Então, eu peço que vocês façam, né, assistam essa aula, né, no YouTube ou na televisão, façam as atividades novamente, né, e entreguem essas atividades da escola no dia da merenda ou, né, façam as atividades do Classroom para marcar a presença de vocês, tá? Na próxima aula teremos outro assunto relacionado, né, ao ensino religioso de fato, né? Eu agradeço a todos, né? Tenham todos uma boa semana, tá? E voltamos em breve. Até mais.